O Himalaia é uma baita de uma cordilheira, resultado basicamente do choque de duas grandes placas tectônicas. Eu vou citar no Geografia da Piseira, sou o professor José e a gente está aqui em Kirat, Far Cry 4, para a gente falar da importância do Himalaia na formação dos rios. A gente vai navegar por um rio aqui do game, com o Himalaia ali à frente. E o que que o Himalaia tem a ver com essa história toda e por que que ele é de extrema importância? Vamos lá. Primeiro, o Himalaia é uma poderosa, é uma gigantesca cordilheira de montanhas. Significa o quê? Que ele é formado basicamente por montanhas. Só que qual que é o detalhe disso tudo? São montanhas de muita altitude. É a cordilheira que apresenta as maiores altitudes da Terra. O Everest chega a quase 9.000 metros de altitude. E o que isso tem a ver com o rio e com a vida humana? Vamos pensar. Gente, eu já falei em outras aulas a questão da pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, mais pressão, mais calor. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, mais frio fica. Então, no topo das montanhas, sobre as montanhas, em algum momento nós vamos ter o quê? Neve. E essa neve que é o detalhe. Pois é um detalhe muito importante para a história da humanidade. Por quê? A gente está falando do Himalaia. A neve ela derrete e acaba então passando para o estado líquido e formando rios, como vocês podem ver aqui. Rios estes que vão descendo o relevo, vão esculpindo o relevo, como vocês podem ver. No início, esses rios eles são rios mais rápidos e menos profundos. O que o Himalaia tem de importância nisso para a humanidade? Bom, vamos pensar assim. Pensa ali, China e Índia. Basicamente essas duas civilizações milenares. São países que cresceram ao longo dos rios. Não só países, mas como civilização, antes mesmo de serem a Índia, antes mesmo de serem a China. Então, o que que acontece? Do Himalaia nascem rios de extrema importância para a vida na Terra. Se a gente for pensar em Índia, aquela parte ali, pensa no Indo, pensa no Ganges, Brahmaputra. Vai lá para a Índia. Para a Índia não, para a China agora, a gente já estava na Índia, né? Vamos usar o exemplo deles. O Yangtze, o Yangtze, então Rio Azul, Rio Amarelo. E pensa, ao longo desses rios foram formando vales aluviais, vamos dizer assim, áreas nas quais estes rios saíam do seu leito, isso aqui não é bandido, né? Saíam do seu leito e levavam sedimentos férteis para as margens destes rios. Isso proporcionou o desenvolvimento da agricultura, principalmente o cultivo do arroz, por exemplo. E ali foram florescendo sociedades que vão se tornar o que a gente conhece como Índia, o que a gente conhece como China. Estou dando o exemplo de dois países, mas tem outros também. Enfim, vamos ver para onde a gente vai aqui. Acho que a gente faz a volta aqui. Ali tem uma ilha e seguimos o fluxo. Pois é, outra coisa importante do Himalaia. Além de formar esses rios, ele vai esculpindo o relevo, como vocês podem ver aqui. Tem momentos que o relevo ele fica mais estreito, tem momentos que o relevo ele fica mais largo, e tem momentos que ele faz isso aqui, ó, uma queda d'água. Ou seja, nós acabamos dando errado aqui. Mas vamos a pé. Tá? Então percebam bem que o barco ficou ali. Vamos ver se ele tem um jeito. Vamos ver se dá para empurrar. E dá para empurrar ele. Veja que a queda d'água do rio. Essas quedas são importantes porque que elas ocorrem. Já ouviram falar em cachoeira? Elas ocorrem porque eu tenho desníveis no rio. Tá? E não vai dar certo aqui porque o rio está muito raso. Vamos tentar empurrar de novo para ver se vai. Não vai ir, mas vamos tentar. Qualquer coisa a gente vai a pé.
vai analisando mais o relevo. Não quer, desistimos. Continuando. Então, quando você pensar no Himalaia, pensa, é uma cordilheira de montanhas. E o que eu vou ter nessa cordilheira? Vou ter neve sobre ela. Essa neve vai derreter. Essa neve derretendo vai dar origem a rios, como Ganges, o Indo, o Yangtze, Yangtze. E no princípio, quando esses rios nascem, eles são exatamente assim, bem rasinhos. E eles vão ganhando cada vez mais água. E eles vão, além de serem rios para abastecimento das pessoas, na cultura indiana, serão rios sagrados. Ganges é muito sagrado, ok? Vai esculpindo o relevo, vai vencendo as montanhas. O que vai acontecer? A população vai estar concentrada nessa parte aqui? Maior parte não. Tá? Tanto é que a população que fica nas montanhas, ela se isola um pouco mais. Só que lá para diante, quando a gente vai a Jusante, a gente está indo a Jusante, ou seja, a gente está indo em direção à foz destes rios. Tá? Quando a gente vai para lá, o que acontece? O relevo ele vai ficando mais plano, menos acidentado. O rio ele vai ficando mais profundo. Então, o rio, nas suas cheias, ele vai sair do seu leito e vai ocupar a sua área de várzea, criando planícies aluviais com solo bastante fértil, que será essencial para a agricultura, principalmente para a risocultura, o cultivo de arroz. Então, os rios que vão nascer do Himalaia, graças à neve que tem nele ali, são rios que vão dar origem a civilizações poderosas, que hoje, por exemplo, é o país da Índia, a China. Então, essas civilizações, graças ao Himalaia, vão prosperar. Obviamente, elas vão crescer. O que acontece? O Himalaia meio que separa as duas também, né? Que a Índia está ao sul do Himalaia, enquanto a China está ao norte do Himalaia. O que acontece? Bom, o Himalaia é uma barreira. Além disso, tu vai ter uma distância muito grande da Europa. Consequentemente, qual é o lado interessante dessa história? A gente vencendo as cachoeiras aqui. As duas sociedades não vão, então, interagir muito com os europeus, nem entre elas, e cada qual vai desenvolver a sua própria cultura, as suas próprias religiões. E o principal, aqui agora a queda d'água é forte, vamos costear por aqui. E o que vai acontecer nessa história toda? A população vai crescer, vai se multiplicar. Então, eu tenho Índia e China hoje são as duas nações mais populosas. O que significa dizer as duas nações mais populosas? São nações com os maiores contingentes populacionais, ok? Então, lembra que eu falei aqui, ó, lá a neve, aquela neve que está lá é graças à altitude dessa imensa cordilheira. Que cordilheira é essa? O Himalaia. Resultado do choque de duas placas tectônicas. É um dobramento moderno, continua aumentando essa altitude. Então, o que acontece? Aquela neve vai dar origem aos rios, tá, que está lá embaixo. A gente até já se distanciou um pouco dele, a gente já volta para o rio. Esses rios, então, vão ajudar ao desenvolvimento de civilizações na Ásia, como é o caso da Índia, da China. Esses rios, então, serão utilizados para a agricultura, e eu vou ter duas nações que vão estar distantes da Europa, dos europeus, e o próprio Himalaia separando as duas. Consequentemente, as duas vão sofrer o milagre da multiplicação. Muita gente morando, são os dois mais populosos. E daí, quando a gente traz para hoje em dia, ou olha para o Himalaia, o que eu estou falando? Estou falando do Brahmaputra, estou falando do Ganges, estou falando do Indo, eu estou falando do Yangtze, do Yangtze. Olha os guardas ali, não vamos entrar em conflito com eles. Rios que hoje em dia são utilizados muito ainda para a agricultura, para a pecuária e inclusive para a geração de energia elétrica. A gente tem a usina das Três Gargantas na China, uma das não, a maior do mundo, tá? Que foi construída para a geração de energia e também para controlar as constantes cheias dos rios.
ok? Que acabavam vitimando milhares de pessoas a cada cheia, né? Certo? Então, quando a gente pensar no Himalaia, faz a junção máxima da geografia, que é, em primeiro lugar, eu ter a relação entre as esferas da Terra, no caso, a litosfera, que com o Himalaia, a atmosfera, que vai fazer com que eu tenha aquela neve, a hidrosfera, a questão da água, e eu vou ter aí a biosfera, a vida. E, e o que a geografia estuda? Basicamente, o espaço geográfico. E como o ser humano se relaciona com ele. E a partir da relação do ser humano com o que a natureza oferta a ele, ele se desenvolve, ele se adapta e acaba então formando civilizações poderosas como a Índia e a China. Por quê? Porque tem uma cordilheira que tem neve sobre ela, tal neve derrete, essa neve derretendo vai dar origem a rios que vão então sair do seu leito, vão para essa área de várzea, formar essas planícies aluviais, onde o ser humano usará para agricultura e assim formará comunidades, aldeias, sociedades que vão prosperar e hoje vão ser poderosos países como a Índia e a China, certo? Lembrem sempre, o espaço geográfico ele é construído, ele é habitado e transformado pela ação humana. E aqui em Far Cry, a gente pega e dá uma nadada nessas águas geladas, a gente vê o quanto o rio desenhou relevo e o quanto o rio ele é importante para a vida do ser humano no planeta Terra. Certo, galera? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera. Um forte abraço e até a próxima aula.